vou apresentar todos os minicursos, desde o Cura Quântica 1 e 2. Então, logo na primeira vez, nós fizemos o Cura Quântica 1, em que nós trabalhamos com a mente, certo? Vimos toda uma abordagem com relação à mente, que era o elo entre o espírito e o corpo. E depois, no Cura Quântica 2, nós vimos a ação da mente neste corpo. Já na Ciência e Espiritualidade 1, nós já estudamos a totalidade desses vários componentes que nós, né, trabalhamos por partes. No Cura Quântica, no Ciência e Espiritualidade 2, aí nós já trabalhamos com a cognoscência, né? Como nós entendíamos toda essa relação entre partimentos e na sua totalidade. E neste ano, nós vamos trabalhar alguns temas especiais, que claro que o melhor entendimento desses temas especiais seria a abordagem de todos esses estudos que nós vimos passo a passo em cada ano dos nossos estudos no ICEP. Então, este ano, nós vamos começar com esse tema, Mundo Espiritual, uma análise. Nós procuramos encontrar temas em que nós vemos uma certa dificuldade, né, que se encontra no movimento espírita em termos desse entendimento. E aí, dessa vez, ou pelo menos hoje, nós trataremos essa questão do mundo espiritual. Então, nós temos, né, no primeiro momento, a pergunta, o questionamento, o que é mundo espiritual? Porque nós falamos muito de mundo espiritual, mundo material, mas, no final, o que é mundo material e o que é mundo espiritual? Nós acabamos, muitas vezes, sem compreender exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Mas, para nós entendermos o mundo espiritual, nós precisamos começar a entender o que é o espírito. Então, na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é o espírito, que é algo onde ele coloca que é Deus. Então, o que é Deus? Ele está interessado em saber a estrutura da divindade. O que é espírito? Ele quer saber a estrutura do espírito. O que isso significa? E a resposta é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Essa colocação, essa questão 23, para mim, eu acho muito interessante, porque Kardec ou os espíritos deixam claro que espírito é o princípio inteligente do universo. E nós vemos no movimento espírita uma certa distinção entre espírito e princípio inteligente. É como se, pelo que eu entendo, né, da colocação, é como se o espírito fosse decorrente desse princípio inteligente ou uma consequência desse princípio inteligente. Eu vou ser sincero que eu não entendo muito bem a forma como é colocado o espírito e princípio inteligente, quando, na questão 23, ali não resta dúvida que espírito é o princípio inteligente do universo. Então, da mesma forma que nós temos o princípio material, que nós temos a matéria em si, aí nós temos o princípio inteligente, sem distinção. Uma coisa não é decorrente da outra, uma coisa é a outra, certo? Então, todas as vezes que nós vemos manifestação da inteligência, nós temos ali a expressão de um espírito, ou um espírito se expressando. Não resta muita dúvida com relação ao que é apresentado pelo Livro dos Espíritos, mas, mesmo assim, né, existe uma certa dificuldade de entendimento com relação a essa questão. E aí a questão seguinte é que definição se pode dar dos espíritos? Então, Kardec, não satisfeito ainda com aquela questão, ele vai um pouco mais além. E aí ele pergunta, tá bom, mas qual é a definição
de espírito propriamente dito? E eles respondem que pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Por isso que tudo que demonstra uma certa inteligência, nós temos ali um espírito se expressando, porque são os seres inteligentes da criação. E aí é interessante, porque eles falam, povoam o universo fora do mundo material, certo? Então, nós temos que o espírito está fora do mundo material. Isso ficou claro na questão 76. Na questão 84, Kardec, ainda não satisfeito no sentido de deixar mais claro, ele pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que distinção, né? E querendo deixar claro o que os espíritos, ou o que ele está se referindo como mundo material. Então, o mundo material é tudo aquilo que ele está vendo, tudo aquilo que nós vemos. Então, o mundo dos espíritos está fora daquilo que vemos, e aqui, né, nós estamos vendo nossos computadores, nossas salas, nossos quartos, escritórios, o que seja, isso é o mundo que nós vemos. E eles falam que sim, que o espírito está fora do mundo que nós vemos, certo? Que é o mundo das inteligências incorpóreas. Até aí, está tranquilo. Aí a pergunta que nós nos fazemos é o seguinte: o que nós somos? Então, no final, nós somos espíritos. Isso é o que nós somos. A segunda questão é: nossos corpos são espíritos? Então, esse meu corpo aqui que vocês estão vendo na tela é um espírito? A resposta é, claro, que não é um espírito, certo? Então, nós temos o espírito, que é o que nós somos, o nosso corpo, que não é espírito e que é matéria. Isso pode ser lógico, é lógico. A conclusão que muitas vezes não é tão lógica assim. Porque nós temos... Desculpa, passei demais. Os espíritos constituem o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos. Onde nós estamos? Então, nós temos uma análise lógica da informação que é apresentada no Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem o mundo fora daquele que nós vemos, que é o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos. Então, aonde nós estamos? Nós estamos no mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Então, a nossa tendência é colocar que os desencarnados estão no mundo espiritual, enquanto nós estamos no mundo material. Mas nós não somos matéria, nós somos espíritos. Então, por lógica, nós estamos no mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Isso faz toda uma diferença quando nós interpretamos nós e os desencarnados, porque a nossa tendência é considerar como se fossem coisas distintas. E nós, inclusive, nos reportamos, né? Eles, os desencarnados, quando, na verdade, nós, encarnados e os desencarnados, enquanto espíritos, nós compartilhamos o mesmo mundo, certo? Agora, enquanto encarnado, eu sou uma inteligência me expressando no mundo material, mas isso não me desvincula do mundo espiritual. Se nós considerarmos o nosso corpo como uma ferramenta e o meu computador, a internet, como uma ferramenta, eu continuo na minha casa. Vamos considerar espírito e trabalhar só como corpo. Então, a câmera, o computador, a internet é minha ferramenta. Eu estou me manifestando na casa de vocês, certo? Na casa espírita de vocês, onde quer que vocês estejam. Eu estou me manifestando aí, através de uma ferramenta, mas eu continuo na minha casa.
Então, se eu, a partir do momento que eu tomar uma coisa pela outra, eu vou achar que eu estou aí na casa de vocês. E aí, quais as consequências se eu considerar que eu estou na casa de vocês? São várias. Como cada um de vocês está na casa específica de cada um de vocês, aí eu vou trabalhar como eu sendo múltiplo, porque no final eu estou na casa de cada um de vocês. Quando, na verdade, eu não sou múltiplo, eu sou um só. E eu estou na minha casa. Certo? Então, eu preciso saber que eu estou usando uma ferramenta, não estou falando com vocês diretamente, certo? Porque aí eu tenho que cuidar para que a internet esteja funcionando adequado, meu computador esteja funcionando, eu tenha luz suficiente, meu microfone esteja funcionando, vocês consigam me ouvir, e aí a condição de contorno é completamente diferente do que se eu estivesse de frente para vocês tendo uma conversa. Ou então, se nós estivéssemos todos lá no ICEP, na casa física do ICEP, certo? Tendo uma conversa direta. As minhas preocupações seriam diferentes, porque a minha condição de contorno seria diferente. Agora, eu sabendo que meu corpo é uma ferramenta e eu estou no mundo espiritual, então a condição de contorno é outra do que se eu estiver no mundo material. Porque a importância que eu tenho que lidar ou acreditar a minha existência enquanto encarnado muda completamente porque o foco é outro, certo? Da mesma forma que aqui eu tenho que me preocupar com computador, internet, luz, e se eu tivesse de frente para vocês, eu não precisaria me preocupar com isso, podia até apagar a luz, certo? Continuaria conversando. Eu aqui, no mundo espiritual, me expressando nesse mundo material, eu tenho que cuidar de várias outras coisas para que essa experiência seja proveitosa, para que ela seja adequada. Tá? Quando eu me expresso aqui em português com vocês, eu tenho uma ideia. Minha ideia, o que eu penso, os meus conceitos, meu entendimento, é muito mais rico do que eu estou falando para vocês, certo? Não importa se esteja correto ou não, não é isso que nós estamos analisando. Se meus pensamentos, meus conceitos estão certos ou errados. Mas, de qualquer forma, certo ou equivocado, eles são muito mais ricos do que eu estou expressando para vocês em português, no meu idioma. Tá? Então, se eu conseguisse passar tudo para vocês do meu conceito, vocês veriam que é muito mais rico. Agora, como eu estou falando com vocês em português, aí eu estou sujeito às limitações do idioma. Então, não tem como. Tá? Essa é a ferramenta. Aí nós começamos a ver as limitações da ferramenta. A ferramenta, a partir do momento que eu estou no mundo espiritual, utilizando essa ferramenta para falar com vocês, é a limitação da ferramenta, é a limitação do idioma. Agora, se na minha cabeça, no meu paradigma, de como eu vivo, eu considere que só existe o português como idioma. Vamos supor, Cláudio Conte só considera que exista português como idioma, não existe mais nenhum outro. Se eu acho que só existe a língua portuguesa, eu vou achar que os outros não se comunicam. Então, se eu me deparar com dois americanos conversando, eu vou considerar que eles estão apenas fazendo ruídos, emitindo sons, mas que ali não existe uma comunicação. Isso vale para os poloneses, para os russos, para os japoneses, para os franceses, e por aí vai. Tá? E eu não vou nem considerar que, de repente, a língua inglesa ela seja muito mais rica e muito mais adequada para eu passar esses conceitos para vocês, por exemplo.
os conceitos que estão na minha cabeça. O que isso significa? A partir do momento que eu me considero na matéria, eu estou limitando as minhas possibilidades, porque o meu paradigma vai se ater única e exclusivamente às necessidades materiais. Porque, no final das contas, eu sou matéria, certo? Eu estou no mundo material. Se eu estou no mundo material, eu preciso trabalhar com o quê? Com as questões materiais única e exclusiva. E aí eu deixo para pensar nas questões espirituais quando eu estiver no mundo dos espíritos, quando eu estiver desencarnado, tá? Então, essas mudanças, esses paradigmas que são limitantes e que muitas vezes nós vemos no movimento espírita algumas colocações limitantes, porque o indivíduo é apresentado como diferente do encarnado. Eu não sou diferente do encarnado. Eu só estou me expressando de uma forma diferente, certo? Assim como meu computador é diferente do computador de vocês. Pode ser até que algum seja igual, mas a probabilidade é que não seja. A ferramenta é diferente, tá? Mas as consequências, elas precisam ser analisadas quando eu me coloco fora desse mundo material e utilizando apenas uma ferramenta, porque a condição de contorno, ela muda completamente. Então, quando nós vemos dois animais, por exemplo, emitindo sons, nós pensamos que eles não estão se comunicando, mas quando, na verdade, estão se comunicando. Hoje em dia já fizeram muitos estudos com baleias, por exemplo, e existem vários questionamentos acerca da comunicação de baleias, em que aqueles sons não são apenas sons, mas uma forma de comunicação, certo? E aí, qual é o absurdo de duas baleias se comunicarem? Nenhuma. Porque, afinal de contas, é uma expressão de inteligência. A partir do momento que é uma expressão de inteligência, então ali nós temos ou encontramos um ser inteligente. E seres inteligentes se comunicam, seja qual for o meio. Ainda agora nós tivemos um estudo sobre mediunidade. Então, a comunicação, ela é inerente a seres inteligentes. A comunicação não é inerente à matéria, mas a seres inteligentes. Então, o entendimento do que seja mundo espiritual, ele está relacionado com o processo evolutivo. Então, qual é a nossa dificuldade em considerar ou entender o mundo espiritual? É o nosso nível evolutivo. O nosso nível evolutivo vai nos imprimindo vários paradigmas, e paradigmas, eles são difíceis de serem quebrados, certo? É muito difícil de ser quebrado. Porque quando se torna um paradigma, ele já está tão arraigado no ser, já faz tão parte do indivíduo, que é difícil de quebrar. Quando nós pensamos na doutrina espírita, ela veio para quebrar paradigmas, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos estar cientes nessa nossa relação com o espiritismo é estarmos dispostos a quebrar paradigmas, a aceitar que os nossos paradigmas sejam equivocados, para darmos lugar a novos paradigmas, a novos conceitos, e interpretar os ensinamentos contidos na codificação de uma forma muito mais adequada para o que eles querem nos dizer, certo? E nós vemos abordagens restritivas em várias situações
no estudo espírita em que poderia muito bem ser muito melhor trabalhado do que ele realmente é na atualidade. Então, se o entendimento do mundo espiritual está relacionado com o processo evolutivo, nós precisamos entender o processo evolutivo, certo? Então, a jornada espiritual ou o processo evolutivo não é uma viagem no tempo, um aprendizado após o outro, ou então no espaço, de um ponto ao outro, do umbral à colônia, do mundo de expiações e provas ao mundo feliz, como quiser, do céu ao inferno. Muitas vezes nós só mudamos o nome, mas o conceito permanece. Nem no tempo em que é necessário um aprendizado continuado um após o outro, certo? Então, não devemos analisar processo evolutivo como uma questão temporal e nem como uma questão espacial, onde eu precise passar por determinados mundos por uma gradação, porque isso é o paradigma que nós temos nas nossas escolas, em que eu preciso começar do fundamental para depois ir para o médio, universidade, cada um desses níveis é separado em anos, e aí nós temos um aprendizado escalar, vamos dizer assim, quando jornada espiritual, processo evolutivo, ele independe de tempo. E também independe de espaço, não depende do lugar onde nós estejamos. Ele depende apenas da nossa abordagem. Quando eu considero que eu estou no mundo espiritual me manifestando no mundo material, aí eu vejo que meu aprendizado, que é o espiritual, ele não necessariamente está relacionado com o espaço e o tempo em que meu corpo está sujeito. Então, eu, enquanto corpo, estou sujeito a espaço e tempo. Eu, enquanto espírito, não mais. Certo? E isso é muito libertador, porque amplia minhas possibilidades de aprendizado e, com isso, tempo e espaço perdem o significado comum. Eu deixo de avaliar processo evolutivo como uma questão espacial ou temporal. E aí, quais são meus novos paradigmas? Já não considero mais espaço-tempo. Isso perdendo a pressão sobre o meu processo evolutivo, aí eu já não preciso ter tanta urgência. Quando eu falo urgência, tanta urgência, não estou falando em relaxar com o processo evolutivo. Mas a urgência deixa de ser uma questão temporal para ser uma questão de qualidade. Eu não preciso mais de quantidade, essa urgência em termos de quantidade. Mas eu preciso da urgência em termos de qualidade. Porque 5 minutos de qualidade que eu tenho aqui, pode ser mais do que 10 anos de quantidade. Porque 10 anos de quantidade, eu vou ter uma informação intelectual muito grande. Certo? Em 10 anos, eu consigo me formar em 2 universidades, por exemplo. A universidade, mestrado e doutorado, você faz em 10 anos. Meu intelectual é enorme, mas meu processo evolutivo, enquanto espírito, quanto foi? De repente, aquele indivíduo que durante 5 minutos teve uma qualidade muito boa, aproveitou melhor do que os meus 10 anos de estudo. Certo? Então, a urgência deixou de ser tempo, quantidade, porque quando a gente coloca tempo, nós estamos falando em quantidade, para ser em termos de qualidade. Então, esse processo evolutivo, ela deixa de ter uma conotação, mas para ter outra. Ela passou a ser uma viagem da ignorância espiritual para o conhecimento espiritual. Certo? Então, não é uma questão de tempo, não é uma questão de espaço. Eu não preciso me preocupar tanto com o mundo de regeneração.
Hoje em dia tem uma ânsia tão grande com o mundo de regeneração e as pessoas não sabem nem o que é. Assim como tiveram uma ânsia tão grande pela vacina, isso que eu achei bastante interessante, eu só ficava esperando, né? Uma promessa de uma vacina que ia resolver todos aqueles nossos problemas. E eu só fiquei esperando, porque uma vacina, na situação que nós estávamos, não ia ter uma mudança tão grande quanto as pessoas pensaram. E hoje eu vejo a mesma questão de entendimento com relação ao mundo de regeneração. As pessoas acham que o mundo de regeneração, pá, mudou tudo. A vacina, mudou todos os nossos problemas com a Covid, vamos voltar ao que era normal. Veio a vacina e, na verdade, restringiram mais ainda, certo? As medidas de restrições elas estão se agravando. Por quê? Porque nós não sabemos as consequências do que é estar no mundo de regeneração, assim como a grande maioria não sabia as consequências de uma pandemia. E acreditaram que, como foi pregado, uma vacina do jeito que surgiu ia resolver todos os problemas. Quando nós conhecemos, é a questão do paradigma. Quando você conhece o comportamento de um vírus numa pandemia, você sabe que o surgimento da vacina não ia resolver da forma que pensava, porque o vírus muda, surgem novas variantes. Isso faz parte do vírus. A vacina da gripe, todos os anos, nós temos que tomar, por quê? Porque por causa das mutações. Então, e pandemia, essa não foi a primeira. Muitas das pessoas acreditam que essa foi a primeira pandemia que ocorreu, mas não é a primeira pandemia. Certo? Nós já tivemos várias, algumas delas passou desapercebidas. E uma grande pandemia que nós nos damos conta, que começou lá, vou dizer, no final da década de 80, chutando aqui, que eu já não lembro mais, eu acho que foi na década de 80, que é HIV. HIV é uma pandemia e ela se encontra até hoje, certo? Então, nós vivemos em pandemias. Nós tivemos a gripe suína, a gripe aviária, foram todas pandemias. Só que muitos de nós nem pensaram a respeito. E isso porque por que nós estamos com uma pandemia hoje? Porque nós acreditamos que estamos no mundo material. E estamos vivendo como se fôssemos matéria que tem um tempo. Nasci, morri, e nesse intervalo eu preciso viver. E as pessoas estão vivendo. Só que a forma como as pessoas estão vivendo não está contribuindo em nada para a prevenção de pandemias. E tampouco para os efeitos do vírus, caso ou havendo a pandemia. Então, no final, o que nós temos é uma profunda ignorância sobre quem e o que nós somos, certo? E essa ignorância, ela existe, inclusive no nosso meio. Nós muitas vezes ouvimos pessoas falando, não, porque nossos irmãos dessa ou daquela vertente religiosa ainda não sabem isso ou aquilo, mas nós também não sabemos. Nós acreditamos que sabemos. E isso é um equívoco, porque me coloca numa posição, certo? Em que eu acho que eu já sei quando, na verdade, eu não sei. É equivalente à vacina. Foi dito tanta coisa que as pessoas acreditaram numa coisa que não era verdade. E aí nós acabamos acreditando que nós somos nós espíritas, e aí, quando nós descobrimos a condição que nós nos encontramos, aí nós levamos um susto, certo? Porque, no final, nós não sabemos nem quem, nem o que nós somos. Porque eu sei, nós vamos falar assim, como eu não sei o que eu sou? Eu sou um espírito. Eu sei que vocês sabem que vocês são espíritos, certo? Mas vocês saberem que vocês são espíritos
Isso é um conhecimento intelectual. Eu sou um espírito, eu sei disso, mas isso é um conhecimento intelectual. Isso não é um conhecimento espiritual, porque se fosse um conhecimento espiritual, eu saberia o quê? Quem eu sou e o que eu sou. Certo? A partir do momento que eu chegue aqui para vocês e consiga explicar quem eu sou, o que eu sou, aí eu posso dizer que eu tenho conhecimento espiritual. Enquanto eu ficar repetindo, nós somos espíritos, eu tenho conhecimento intelectual. São os 10 anos de universidade, mestrado, doutorado, muito intelectual. Mas quem eu sou? Certo? 50 anos de espiritismo. Consegue dizer quem é? Se não sabe, é conhecimento intelectual. Ainda não é conhecimento espiritual. Então, conhecimento espiritual, ele é decorrente de um entendimento. Ele não é decorrente de conhecimento. Tudo bem, eu uso conhecimento para entender, tá bom. Mas por que eu uso conhecimento para entender? Porque eu sou um espírito compatível com o mundo de expiações e provas. Se eu não fosse um espírito compatível com o mundo de expiações e provas, eu não precisaria desse conhecimento para entender ou compreender. Porque eu estaria onde? Eu estaria vivendo no mundo espiritual. Quando eu digo vivendo, é participando, compreendendo, sabendo onde eu estou. Nós nem sabemos aonde nós estamos. E muitas vezes nós dizemos que estamos no mundo material, quando nem na matéria nós estamos. Nós estamos no mundo espiritual. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento espiritual, eu estarei trabalhando na finalidade da criação. Não é para resolver meus problemas cotidianos. Então, conhecimento espiritual existe quando nós nos comportarmos como seres espirituais. Então, no final, o que eu tenho que me perguntar é: eu me comporto como ser espiritual? Se eu me comportar como ser espiritual, aí eu tenho conhecimento espiritual. Se eu não me comportar como ser espiritual, aí eu tenho conhecimento intelectual. Meu conhecimento intelectual é amplo, tá? Posso até dizer, mas meu conhecimento espiritual não é amplo. Porque se meu conhecimento espiritual fosse amplo, eu não estaria em um mundo de expiações e provas. Por que eu sei que meu conhecimento... Não precisa ninguém me dizer que meu conhecimento espiritual não é amplo. Porque eu estou aqui, compartilhando desse mundo, utilizando uma ferramenta que é o meu corpo, que é semelhante a esse computador. Tudo é matéria. Certo? Esse corpo é matéria, esse computador é matéria, a câmera é matéria. E eu estou usando aqui. Eu preciso disso tudo para me comunicar com vocês. Então, meu conhecimento espiritual não é amplo. É muito restrito. Agora, eu sabendo que é restrito, e eu sabendo que eu preciso me comportar como espírito, aí já abre algumas possibilidades para mim, algumas possibilidades de trabalho. A questão é o seguinte: se existe a experiência, existirá aquele que experiencia, que é o espírito. Então, quando nós falamos nessa nossa manifestação no corpo, ou expressão no corpo físico, nós estamos falando em termos de experiência. Quem experiencia não é o meu corpo, sou eu, o espírito. Então, é esse que experiencia. Quando nós pensamos em nos comportarmos como espíritos, é nós estarmos cientes que, sendo aquele que experiencia, deverá selecionar as experiências. Então, nós temos a sequência. Eu não estou no mundo
material, eu estou no mundo espiritual, me manifestando na matéria. O processo evolutivo não é temporal nem espacial, igual nós temos aqui na Terra. O processo evolutivo independe do tempo e da matéria. E segundo, quem evolui é o espírito. Então, para eu me comportar como um espírito, primeiro eu preciso pensar nas experiências. Então, quando nós falamos em ter uma noção do que é e se comportar como espírito, é selecionar as experiências que são compatíveis com aquele que experiencia, que sou eu, o espírito. Um problema grave que nós vemos é que, muitas vezes, a desculpa para nós estarmos no nível que nós estamos é que nós somos espíritos jovens. E naquela referência, Jesus é nosso irmão mais velho. Quando eu digo que Jesus é meu irmão mais velho e eu sou mais jovem, eu estou me colocando, enquanto espírito, numa escala temporal. Não apenas isso. Eu estou dizendo que Deus está sujeito ao tempo. Aquele ser, né, que é onipresente, onipotente, onisciente, eu estou dizendo que ele está sujeito ao tempo. Porque ele vem criando espírito, cria Jesus, cria outros espíritos e depois cria eu. Igualzinho um casal que tem 3, 4, 5 filhos, um depois do outro. Ora, se eu sou um espírito jovem, no final eu estou passando a mão na minha cabeça, né? O que vocês esperam de mim? Afinal de contas, eu sou espírito jovem. Jesus já viveu muito mais, por isso que ele está no nível que ele está. E aí nós vamos encontrando desculpas. Aí vem, né? Certa vez eu falei isso, alguém colocou, mas como é que Jesus disse que o Pai cria sempre? Quando diz que o Pai cria sempre, não é uma correlação temporal, certo? O meu entendimento do sempre que é temporal. Deus cria na eternidade. Eternidade está relacionada ao tempo? Não. A minha interpretação de realidade é porque eu coloco eternidade, é porque o meu pensamento é temporal. E para mim, eternidade não tem fim nem começo. Mas quando eternidade é a ausência do próprio tempo. Isso é eternidade, a ausência do próprio tempo. Porque, lamento dizer, mas o tempo teve um início. Esse tempo teve um início. E ele teve o início do nosso tempo no momento do Big Bang, a grande explosão, formação do nosso universo. Lá no livro A Gênese, capítulo Uranografia Geral, esqueci o número, o espírito que psicografa aquele capítulo único que é psicografado, ele fala que desde o início o balancinho dos tempos. Ele usa esse termo. Isso significa que teve início o balancinho do tempo. Então, tempo tem um início. Então, nós nunca podemos correlacionar tempo com eternidade. Certo? Se eu falo em eternidade, eu não estou falando de tempo. Se eu falo de tempo, eu não estou falando de eternidade. E aí tem aquela discussão descabida de que Deus é eterno e o espírito é imortal. Tá? Espírito não é imortal. Nós só podemos falar que algo é mortal quando comparamos com um equivalente imortal. Como não existe um equivalente imortal do espírito, ele não é imortal. O espírito simplesmente é. Em nenhum momento da codificação existe qualquer referência à imortalidade do espírito ou o espírito ser imortal. Mas há referência, sim, à vida eterna do espírito.
aí eu já tiro aquilo de que eu, enquanto espírito, sei que tive um começo, mas o meu começo, meu início não é temporal. Eu só sei que tive um começo porque eu sou decorrente de um processo de criação. Mas isso está fora da vertente temporal ou do vetor temporal, o vetor tempo. Então, com isso, eu abstraio dessa questão de primeiro, segundo, terceiro e perde completamente qualquer significado nós falarmos de Jesus ser irmão mais velho, ser irmão mais novo. Então, o que é se comportar como espírito é selecionar a experiência, as experiências próprias para o espírito. O Livro dos Espíritos, conclusão. Certo? Essa é outra questão que causa uma dificuldade de entendimento. E nós falamos que, né, por isso nós apresentamos no início o Cura Quântica 1, Cura Quântica 2, Ciência e Espiritualidade 1, Ciência e Espiritualidade 2, que foi Cognoscência, onde nós trabalhamos uma série de questões relacionadas com o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, nós, né, a partir desse ano, nós vamos tratar várias questões de temas diversos. É o famoso tríplice aspecto da doutrina espírita. Na conclusão do Livro dos Espíritos, porque nós vemos, né, eu preciso, enquanto espírito, isso é um comportamento como espírito, é que a codificação foi trazida por espíritos. Esses espíritos, eles têm ciência do que eles são. Eu não tenho ciência do que eu sou. Eles têm. Só que eu me acho no direito de corrigir, muitas vezes, o que aquele pessoal, que sabe, inclusive, o que eles são, disseram. Certo? E nós fazemos correções na codificação ou mudamos o que os espíritos disseram. Espírito imortal, por exemplo, é um bom exemplo disso. Princípio inteligente é um outro exemplo disso. O tríplice aspecto é um outro exemplo disso. Porque como eu não entendo, né, o que os espíritos querem dizer, eu coloco outra coisa para preencher uma lacuna, ao invés de tentar preencher essa lacuna através do entendimento do que eles falaram. E através selecionando as experiências para o espírito, nós podemos sim preencher essas lacunas. Em conclusão, consta que o espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e da aplicação desses princípios. Então, vamos entender o que significa isso. Manifestação, trivialmente, é interpretado como fenômenos físicos. Isso que eu vejo a interpretação. Mas eu sou um espírito. E eu estou me manifestando aonde? No mundo material. Então, esse é o mais básico de um fenômeno físico, se queremos interpretar assim. Então, a interpretação de manifestação não é se o espírito move um copo ou se move uma mesa. Porque, no final, apesar do estardalhaço que ocorre se um espírito mover uma mesa, aquilo é banal. A manifestação que esses espíritos vêm trazer para nós, um dos aspectos, não é um espírito empurrando um copo. Sou eu me manifestando de forma muito complexa no mundo material. Porque aquele desencarnado que empurra um copo, ele está onde? No mundo espiritual. Isso nós entendemos com grande facilidade. Agora, se eu estou no mundo espiritual, aí eu também vou me ver movendo um corpo, falando com vocês. O que é mais fácil? Eu, enquanto espírito, empurrar um copo ou me comunicar com vocês passando uma ideia complexa? Novamente, não importa se está correta ou equivocada a minha ideia, mas passando para vocês uma ideia complexa, como aqui nós estamos trabalhando.
Então, é muito mais complexo isso aqui. Mas eu dou importância como manifestação um espírito empurrando um copo ou mexendo uma mesa. Tudo bem, se um espírito mexe uma mesa, muita gente vai correr, e eu falando, não necessariamente as pessoas correm. Mas não deixa de ser uma manifestação, apesar que tem uns que correm. Então, a manifestação é a experiência nossa enquanto espírito, é aquele que experiencia no mundo material. Já muda a minha interpretação do espiritismo. Ele deixa de ser simplesmente espírito movendo mesa para um espírito passando ideias, tendo experiências, selecionando as experiências que deveria ou não vivenciar. Princípio da filosofia que delas decorrem é o reconhecimento daquele que experiencia. Porque eu vejo, manifestação, eu sou um espírito me manifestando aqui. Tá bom, eu falo para vocês, vocês aceitam, e isso é o quê? Conhecimento intelectual. Certo? Vocês sabem disso, eu falei, eu sei, pronto, todos nós já sabemos, 2 mais 2 é igual a 4, vocês também já sabem disso, então é conhecimento intelectual. Agora, quando eu começo a analisar o porquê eu estou me manifestando com esse corpo, o que isso significa, eu trazer significado não é para a minha vida, mas para a minha experiência. Trazer significado para a minha vida encarnado é uma coisa. Mas trazer significado para a minha manifestação na matéria é outro completamente diferente. Porque trazer significado para a minha vida eu posso preencher de várias formas, com trabalho, com estudo. Agora, trazer significado para a minha manifestação é bem mais profundo, porque eu preciso entender por que eu estou me manifestando aqui. Não foi porque meu pai e minha mãe resolveram ter um filho. Certo? É bem mais profundo, bem mais complexo do que meu pai e minha mãe desejaram ter um filho. E aí, por isso, eu estou aqui e tenho que trazer algum significado para essa minha existência que meu pai e minha mãe escolheram. E aí traz uma profundidade bem maior. E aí o princípio e filosofia não é discutir por que um espírito empurra um copo. É eu trazer para a minha vida, minha experiência. E o terceiro passo é a aplicação desse princípio. Aí já é eu selecionar as minhas experiências. Quando eu passo a selecionar minhas experiências como ser espiritual, eu me comportando como espírito, é isso que a doutrina espírita ela vem trazer para nós. É aplicar esse princípio, é selecionar as experiências. Quando nós vamos, então, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não é porque Jesus disse para eu ser bonzinho. Porque nós vemos muito, porque Jesus disse isso, Jesus falou aquilo. Qual é o significado de Jesus ter dito isso, Jesus ter feito aquilo? Se eu falar para alguém que Jesus disse, ele vai falar assim, isso aí é religião, pura religião. Esse indivíduo aí é fanático. Agora, se nós trouxermos como uma filosofia comportamental para uma experiência mais profunda do próprio ser, aí já traz uma significação completamente diferente. Aí já é nós apresentarmos uma doutrina espírita muito mais rica, muito mais profunda, com aproveitamento que vai muito além do Jesus disse. E aí nós temos a contraposição entre religião e espiritualidade. Então, o espiritismo, enquanto religião, é um aprendizado sequencial, é temporal. Então, para eu aprender o livro dos médiuns, eu tenho que estudar o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis.
De preferência porque Kardec é o pedagogo por excelência, foi amparado por todos esses espíritos. Nós falamos isso repetidamente, mas na hora que alguém pergunta por qual livro eu tenho que começar? Ah, começa pelo Evangelho. Por que eu vou começar pelo terceiro? Que Kardec e os espíritos, sabe aquele pessoal que sabe bem melhor do que eles são, do que eu, começaram pelo livro dos espíritos. Então, nós temos uma tendência a alterar certos padrões que a doutrina ela vem nos apresentar. E eu só deixarei de tentar alterar esses padrões a partir do momento que eu reconheça que eu não sei que eu sou e eu não sei quem eu sou. Enquanto aqueles espíritos sabem o que eles são e sabem quem eles são. Aí eles estão ditando para mim a interpretação ou como eu devo conduzir as minhas experiências. Eles não dizem quais experiências, mas como conduzir, como selecionar minhas experiências. Porque as que eu preciso são diferentes da experiência de vocês. Então, por isso, não podemos dizer qual experiência, mas como selecionar as experiências. Enquanto espiritismo, enquanto espiritualidade, o aprendizado não necessita ser sequencial. Certo? Por isso que o intelectual, que é temporal, influencia no moral, que é atemporal. Porém, o segundo não segue o primeiro linearmente. O aprendizado intelectual é uma ferramenta para mim, que sou um espírito ligado ao mundo de expiações e provas. Mas eu não posso dizer que isso é válido para todos os espíritos, porque eu preciso também estar ciente, como ser espiritual, que a codificação kardeciana ela foi apresentada para espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Que o meu entendimento requer conhecimentos básicos. Eu sei que muitos falam, a natureza não dá salto. Essa natureza não dá salto é uma análise pura e simplesmente do aprendizado intelectual. No aprendizado intelectual, não dá saltos, porque eu não vou conseguir aprender diferencial, equações diferenciais, se eu não aprender a tabuada. Mas para questões morais, aí é outra coisa. E eu lamento informar que a natureza dá saltos, sim. A base da natureza são saltos, os famosos saltos quânticos, em que a estrutura orgânica minha e de vocês é repleta de saltos quânticos. Certo? A matéria do computador que vocês têm na frente de vocês é a base de saltos quânticos. Então, a natureza dá saltos. E esses saltos correspondem a uma série de outras questões. Então, a natureza não dá saltos também é uma falácia, que nós precisamos, né? A partir do momento que eu digo a natureza não dá salto, é porque eu estou com um raciocínio mecanicista. O raciocínio mecanicista ele é válido para certas situações, mas não é válido para uma análise completa. Essa natureza não dá saltos é válida para um aprendizado intelectual, sequencial. Mas a partir do momento que nós falamos em aprendizado moral, em reconhecimento como ser espiritual, nós estamos falando de outra coisa. Certo? E aí os saltos são possíveis sim, porque não está limitado pelo aprendizado intelectual. Tanto é que o moral não segue linearmente o moral. Porque o indivíduo que durante 10 anos fez mestrado, universidade, mestrado e doutorado, avançou moralmente 1 centímetro, só para nossa avaliação, aquele que teve uma experiência de 5 minutos com grande proveito pode ter avançado 5 centímetros. Então, como não é linear, certo? Não necessariamente é sequencial.
Ciência secular versus ciência espírita. A secular, o aprendizado é sequencial, isto é temporal. Eu preciso ir aprendendo gradativamente até alcançar nos conceitos mais complexos da ciência. Porém, a ciência espírita, o aprendizado não precisa ser sequencial. E nós vemos uma tendência a colocar o indivíduo, a formatar o indivíduo nas casas espíritas, num aprendizado sequencial. Então, Kardec colocou os 5 livros. Mas se alguém quiser começar pelo livro A Gênese, deixa. Se alguém quiser começar pelo livro dos médiuns, deixa. Certo? Agora, se alguém me perguntar, aí eu digo que é o livro dos Espíritos. Porque é a forma com que Kardec apresentou e os Espíritos apresentaram. A ciência espírita não é sequencial. Por isso, novamente repetindo, o intelectual, que é temporal, influencia no moral, que é temporal. Porém, o segundo não segue o primeiro linearmente. Então, a forma como eu lido com a ciência espírita é a mesma forma que eu devo lidar com questões de espiritualidade. E a forma com que eu lido com a ciência secular é a mesma forma que eu lido com a religião. A ciência secular ela é limitante quando comparada com a ciência espírita. A religião ela é limitante quando comparada com questões de espiritualidade. Então, sobre o espiritismo, aprendizado temporal, as manifestações e o princípio e a filosofia que delas decorrem. Então, para nós, enquanto espíritos de um mundo de expiações e provas, analisando o tríplice aspecto da doutrina, nós temos manifestação e o princípio e filosofia são questões temporais. Agora, o aprendizado atemporal já é a aplicação desses princípios. Então, a forma como eu me relaciono com esses princípios não necessariamente precisa seguir uma sequência. Então, aquele que aprendeu um pouquinho só de manifestação, lembrando, manifestação é eu nesse corpo físico, não é espírito empurrando o copo, certo? Ele pode ter um avanço, um aprendizado atemporal, uma aplicação desses princípios muito mais ampla que a minha, que estudei durante 50, 60 anos de espiritismo. Não são quando eu trabalho com a questão atemporal, aí o tempo não é mais limitante, certo? E por isso eu preciso trabalhar com este novo paradigma, o paradigma atemporal, enquanto me reconhecendo como espírito. No final, para finalizar, ainda dando um tempinho aí para perguntas, o que é o mundo espiritual? É o local onde eu me encontro, é o local onde nós nos encontramos hoje. Não é quando desencarnarmos, nós já estamos no mundo espiritual. Mas não percebo a mim mesmo, eu só percebo a experiência na matéria. Como eu só percebo a experiência na matéria, tudo que eu falo e tudo aquilo que eu tento explicar com relação ao espiritismo está relacionado não comigo enquanto espírito, mas minha experiência na matéria. E aí o que acontece? Enquanto eu estou com um paradigma equivocado, muitos conceitos são apresentados de forma equivocada. E é isso que nós precisamos começar a entender, porque o movimento espírita ele está indo numa direção que não é tão adequada assim. Nós estamos retroagindo. Não enquanto espírito não retroage, nós estamos retroagindo enquanto doutrina. Nós estamos voltando para patamares que já deveria ser passado. Patamares esses pré-doutrina. Porque, no final, nós estamos hoje, o que nós vemos, é interpretando a doutrina espírita com paradigma pré-doutrinário. Tá?
E por isso que casas como o ICEB, eles estão desaparecendo. E aí nós temos aquele comportamento temporal com uma visão limitante do espírito. Por quê? Porque eu não me percebo como espírito, eu não sei quem eu sou, não sei aonde estou, e com isso eu vivo e analiso tudo baseado nas minhas experiências da matéria. E o pior que eu interpreto a doutrina espírita dessa forma. E pior ainda é que nós passamos a informação desta mesma forma.